Senhoras e senhores, sim, fala o Mestre Kai. Hoje vou reagir mais um react, mais um vídeo de Sonic aqui pra vocês. Só que dessa vez vai ser 3 personagens de uma vez, que no caso vai ser Aeon, Naso e Selkedon. Bom, que ambos são de arcades, ambos são de fangames que não foi oficializado. Mas se você é fã de Sonic, assim como eu, se inscreve, deixa o like, compartilhe. Ele comenta aqui nos comentários e se eu estiver pronunciando um personagem errado, me corrija aqui nos comentários porque eu não vou lembrar de cara. Lembrando que eu vou dar os caracteres aqui ao Geekverso. Lembrando que o Aeon, ele nada mais é do que o Granola, lá do universo de Sonic. Sabe aquele personagem Granola que apareceu nos quadrinhos e também nos mangás de Dragon Ball Super? Pois é, o Aeon tem o mesmo topete, o mesmo penteado do Granola Dragon Ball. Que ele disse que antes era bom, só que ele foi ferido e agora ficou totalmente vazio, oco, frio, como se fosse um vilão. E, cara, como ele disse que foi obcecado, ele tá meio que obcecado pelas Super Esmeraldas do Caos. E pra quem lembra do meu vídeo do Super Sonic, ele precisa de esmeraldas para se tornar o Super Sonic. Na verdade, o Super Sonic pode, porque se ele tiver essas Super Esmeraldas, então ele pode. E o E1, ele nada mais é do que um vilão, mas ele viaja multiverso por multiverso para coletar as esmeraldas. Pronto, ele é como se fosse o Eggman. Ele é como se fosse o Eggman, só que sem máquina. Ele viaja pelo espaço, enquanto o Eggman depende de máquinas para viajar por ele. Olha, pior que eu tenho que concordar porque tanto Aeon, tanto o Naso, como também o próprio Sacadon, ele nem precisa de Esmeralda do Caos. Tudo bem, o Sonic, Silver, o Shadow precisa de Esmeralda do Caos para a forma Super? Precisa, mas a Blaze, a Surge e também muitos outros que aparecem no jogo do Sonic, nem precisa. Você vê muito disso nos jogos e também nos quadrinhos, que também o Scourge, ele precisou somente da Esmeralda Mestra para chegar na forma Super e superar e chegar também na forma Overlord Roxo, que no caso supera a do Sonic em vários sentidos, mas ele precisa de todas inclusive. Olha, eu lembro do Naso porque quando eu tava assistindo no YouTube, do nada eu me deparei com essa Funimation, que no caso do Sonic apareceu o Naso. O Naso que na verdade é o puro mal, o puro caos, que se alimenta quando as esmeraldas do caos meio que ficam negativas, totalmente negativas. Pra quem lembra do Sonic Sombrio, que fica totalmente dark mesmo, com as esmeraldas do caos totalmente negativas, então eu já posso dizer que ele é o mesmo sentido, só que ele é assim por conta das esmeraldas do caos nulas, que já são o oposto negativo das esmeraldas do caos.
Olha, eu já posso dizer aqui que ele parece ser o Freeza. Parece o Freeza, só que na verdade um Freeza 2.0. É uma mistura de Freeza com Bills que, mano, pra mim, isso daí já tem cerca de muito aquela vibe de vilão Dragon Ball, que na verdade precisa de algo, mas na verdade ele já tem tudo, ele já tem o poder absoluto. E outra, quando você pensa que na verdade já derrotou ele, não derrotou. Ele ainda absorve o poder da Esmeralda Mestra e fica vermelho na forma Super Naso sem precisar de Esmeralda do Caos. Ele vai lá e se transforma sozinho, derrotando a forma Super, a forma Super Sonic e até mesmo a fusão do Shadow com até mesmo o Sonic. Mas tem uma coisa, tem uma transformação do Sonic ido para o Shadow que se chama Shadowk, que é uma referência ao Gogeta de Dragon Ball. Olha, se ele acabasse de vez com o Shadowk, ou até mesmo com o Sonic e o Shadow de vez, seria muito plausível? Você acha que poderia acabar com eles? Talvez poderia ser esse o caso, mas eu acho que não é. Todo mundo sabe que no final, o Naso, ele acaba sendo derrotado, ele acaba perdendo. Assim como geral de todos os vilões, que eu vou citar aqui agora, acaba perdendo, por assim dizer. Mas, velho, é cada vilão que aparece nos jogos, nas animações, Funimation, Fangame e até mesmo Fandublagem, que são bons. Se você vê os quadrinhos que pode ser adaptado, mas nenhum deles chega perto do Sonic ou Shadow ou Silver, que são naturalmente bons. Agora, aqui é um caso muito curioso, porque você consegue ver que o Sakadon, ele não tem limite. Ele é a forma de vida suprema. Ele, na verdade, é o ser supremo, que lembra muito o Goku Black, lá de Dragon Ball Super. Que, mano, literalmente, você consegue ver isso na arrogância da voz dele. E ele só apareceu lá nos quadrinhos, no volume 195 até o 135 dos quadrinhos de Sonic o Ouriço, mas depois disso ele foi canonizado, mas não apareceu em nenhum jogo oficial da Sega. Olha, se eu dissesse que o Hyper Sonic ele pudesse até mesmo acabar com o Sakadon, ele poderia acabar de vez? Poderia, se fosse o caso, mas não é o caso aqui. O Sakadon se intitula a entidade suprema, aquele capaz de acabar com o Hyper Sonic, com o Sonic em si, ou qualquer outro, como se fosse o Goku Black, aqui na forma rosé. Mas todo mundo sabe que um vilão, ele tem que ter um ponto cego ou até mesmo um ponto fraco, velho. Porque se não for isso, então de que adianta ter vários vilões se não tem fraqueza? E, velho, Sakadon pra mim é meio que o vilão perfeito. Ele é perfeito se ele fosse canonizado nas histórias canônicas do universo de Sonic, nos quadrinhos, nas HQs.
Poderia dizer que ele tem Sekiro passado, que ele é mais forte. Aí poderia incluir uma nova saga para o nosso Ouriça Azul, que no caso, antes disso ele era chamado de Rato Azul, Coelho Azul. Muito antes disso, poderia, mas, velho, nunca fazem isso com o Sakadon, com o Naso, com qualquer outro vilão que poderia ter um potencial gigantesco para ter um arco narrativo importante. Nunca fazem.